Bom dia, a gente está aqui para mais um pod. Delícia, né? Delícia, eu curto muito. delícia. Tô adorando isso aqui. Delícia. E hoje sou eu que vou aqui ciceronear minha amiga Kiki, né? A gente, no último encontro, nós falamos... Eu lembro que você acabou, lá no finalzinho, você mencionou sobre uma Páscoa que você passou com alguns amigos logo após o seu divórcio, né? Que foi muito difícil. Todo divórcio é difícil. Claro. E você mencionou que você se viu assim, sem chão. Você divorciou numa idade assim, né? Mais adulta, mais avançada, se assim pode se dizer. 50 anos, né? Mesma coisa que divorciar com 30, 35. É, diferente. E você... Seu chão caiu, né? Um dia a gente vai falar da mudança radical na sua vida. Mas eu lembro que você mencionou que era uma Páscoa, seus filhos estavam com o pai e você se viu perdida, sem grana, sem carro, sem nada. Eis que surgiram dois anjos, né? Grandes amigas. Que mandaram uma passagem uma passagem de avião para o seu e-mail e você passou uma Páscoa deliciosa ao lado delas, dentro das suas possibilidades, né? Então eu queria, Kiki, eu estou muito curiosa, até embora eu já saiba grande parte, mas sempre sai alguma novidade, né? Quando a gente fala muito da mesma coisa, a gente vai cada vez lembrando de mais coisas. Sempre tem um detalhe. E aí eu queria que você contasse, assim, o que realmente... Porque não tem uma causa que dá fim ao casamento. Eu acho que o casamento vai se desgastando e aí é como um balde que vai enchendo, aí chega a última gota e de repente, plá, acaba, né? E... O que aconteceu com o seu casamento? Foi uma gota? Foi um episódio único? O que fez o seu casamento, você não, né? Mas você e seu ex-marido, não se entenderem mais a ponto de terminar a relação com 3 filhos, né? A gente... Eu acho assim, né? A relação é feita de 2 pessoas, né? Pelo menos 2, né? Pelo menos hoje 2. Pode ter mais algumas. Hoje pode ter poliamor, inclusive, né? E as pessoas também têm momentos diferentes de vida, né? Uma das minhas especialidades é no direito digital. E existe uma instituição do direito digital que chama o direito de ser esquecido, the right to be forgotten, né? Eu já comentei isso com você. Já falamos sobre isso. E as pessoas têm o direito de não ser as mesmas, né? De que eram no passado. Então, um exemplo pequeno. Né? Eu não quero mais ser indexada no Google como a profissional que eu fui há 30 anos atrás, ou há 20 e tantos anos atrás. Eu tenho esse direito. Então, se eu for buscar, se eu judicializar, ou se eu for buscar esse meu interesse, eu acabo conseguindo. Então, eu acho que a vida, esse é um instituto que eu uso como analogia para tudo na vida. Nós não somos os mesmos, né? E um casamento longo, você passa por muitas fases, né? Então, assim, explicando essa história toda, eu acho que a gente mudou. Né? Nós éramos 2 pessoas que tinham uma sinergia muito grande e com o passar do tempo as coisas foram acontecendo, a gente foi ficando suscetível a uma série de vulnerabilidades e a gente foi mudando. Tem gente que muda para melhor, tem gente que muda para pior, né? Tem gente que não muda, que eu acho que é a pior coisa que tem também, né? Não mudar, né? Mas eu passei por algumas situações, obviamente tenho meia-culpa e acho que isso aqui também não é terapia. Não tem culpado, não né? tem, Na verdade, não acontece, tem. gente. Existem responsabilidades, né? Mas eu passei um assunto que eu acho que a gente vai começar a abordar, né, no nosso pod, é de deslealdade, de traição. E eu passei por uma deslealdade muito grande. E isso foi Eu acho que isso sim. Foi o motivo? Eu acho que sim. Eu acho assim, ele se sentia, muitas vezes ele me disse isso, ele não se sentia amado. Né? Eu tenho um jeito difícil. Você é minha amiga, você sabe. Não, eu tenho um jeito difícil. Eu sou muito alegre, eu sou muito carinhosa, eu sou muito amorosa, mas eu sou muito enfática, eu sou muito verdadeira. Então, se você... as coisas para mim são o que são. Né? Então, se você fizer alguma coisa que eu gostei, você vai saber. Agora, se você fizer alguma coisa que eu não gostei, você vai saber também. Você vai saber. Mas isso não quer dizer que eu não te ame, que você não seja minha amiga, né? Claro. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de lidar com a verdade. E ele falava pra você que não se sentia amado. E você, diante dessa assertiva, fez algo pra tentar mudar isso? Na verdade, ou você achava que ele tava louco? Não, eu achava que era um mimimi. Entendi. Né? Porque eu o amava.
Mas talvez você não tivesse a linguagem de amor que ele entendia. Claro. Né? Então, ele não Isso se sentia amado porque eu não amparava no que ele queria que eu amparasse. E eu achava que estava errado, que eu não deveria amparar. Entendi. Né? E aí rolou a traição. E aí eu fui traída, né? Você foi traída. Eu fui traída de um jeito muito feio, muito covarde, porque era com uma pessoa que gozava da minha intimidade, da intimidade do casal. Né? Alguém que trabalhava pra trabalhava você, né? pra gente, era uma pessoa que trabalhava pra gente por muitos anos, né? Se dizia, enfim, minha amiga, né? Hoje em dia a gente já sabe, né? E aprende. Eu sempre soube que tinha uma grande falsidade ali, nunca dei muita trela, mas eu sempre achei assim, eu me achava o máximo, né? Me achava, olha só o que é o ego, né? Eu me achava linda, maravilhosa. Imagina, entendeu? Imagina que vai encontrar alguém melhor que eu, imagina. Não, e não é isso, assim, essa mulher é muito ruim, entendeu? Porra, eu sou linda. Eu sou linda, inteligente, modesta, né? Pô, legal pra caramba. Não durmo de calça jeans. Não durmo de calça jeans. Se bem que houve época que eu dormi. Isso atrapalha muito, né? Isso atrapalha muito. A mulher, que é aquilo que... Eu vou falar mais do mesmo aqui, né? A mulher, ela precisa do carinho para ela dar o sexo. Sim. O amor, tesão, né? E o homem precisa do sexo para dar o carinho. Exato. Então, a linguagem de Fica amor... correndo o cachorro correndo atrás do rabo, né? Muitas vezes a linguagem de amor, ela não... Então, por isso que a mulher... Quando a mulher consegue entender isso, né? E ela vê que é bom, porque muitas vezes realmente depois do sexo vem o amor e ele vem melhor. Não, hoje em dia eu tenho um outro comportamento. Ela muda essa cabeça. Mas eu não era, não. Agora, claro que tem momentos que você não quer, porque você não quer. E lá, tem momentos que você não quer nem olhar na cara, agora, que dirá sexo. Você não pode condicionar, você não pode negociar, barganhar a relação, né? Hoje ele foi mal criado comigo, então vou travar. Então não dou. Nem que você esteja puta, dar é bom pra você pra também. Pra você, né? Então claro. Você dá e depois dorme puta, vira pro lado, entendeu? Dorme costa com costa. Aproveita. Mas faz o que tem que fazer e aproveita, né? Mas tem uma maturidade na relação também. Eu acho que eu era imatura. Hoje em dia eu vejo as coisas de uma forma totalmente diferente. Hoje em dia as minhas relações são foram se aperfeiçoando com o tempo. E hoje essa pessoa? Tá. Ele tá com essa pessoa. Mas Mas também faz pouco tempo, né? Faz o quê? 5 anos? Faz 4 anos. Mas assim, eu sei que é uma coisa muito... sei lá, não sei nem que adjetivo usar, mas assim, ele não é feliz, não foi feliz, ele tomou talvez o problema seja com ele mesmo. Ele tomou uma decisão assim de fuga. Né? Mas isso também é um problema dele. Né? Claro. E eu vou te falar que eu não tenho nenhum tipo de terapetize, sei lá, whatever. Ele que faz terapia. Ele que faz terapia, que obviamente também não é o caso, né? Mas assim, eu não tenho nenhum tipo de mágoa, de ressentimento. Eu sofri muito, porque eu fiquei... todo mundo sofre. Eu fiquei mesmo sem quando chão. Você não gosta, quando o amor acabou, você vai sofrer do mesmo jeito, porque não tem o amor do homem e da mulher, mas tem ainda aquela questão da convivência, do gostar da convivência mesmo. Muitas vezes não você se acostuma, né? Você se acostuma. E eu sou muito família. Então, eu sempre falo isso, eu gosto do dia a dia, eu gosto da troca, e a família, então eu fiquei sem a minha família, eu perdi meu marido, eu perdi minha casa, eu perdi a minha estrutura familiar, né? Tudo que eu tinha, eu sou daqui, fui morar no Rio de Janeiro por ele, né? Porque ele que é carioca, então assim, eu perdi tudo. Eu me vi sem nada, tudo. Eu tenho 54 anos, fiquei casada há 24, quer dizer, eu vou fazer 54. Eu fiquei casada há 24, metade da minha vida. De repente, eu vi, metade da minha vida sumiu, né? Porque ele teve um comportamento muito feio, assim, comigo, assim. Não foi maduro, não honrou o nosso passado, a nossa história. Por questões dele lá, dificuldades dele, né? Mas essa coisa dessa traição foi muito desleal. A definição é essa, foi muito desleal. E eu tive muita dificuldade para lidar com isso, porque eu tive muita raiva, né? Eu achava que era ele, era a pessoa, e não sei o quê. Mas também, Dani, vou te falar, durou pouco, sabe? Deus é muito bom, é o que a gente fala. Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso. Quando eu entendi
que eu tinha que sair daquele papel de vítima. Aí daí que eu perdi minha casa, meu marido, não sei o quê. Primeiro porque você não era a única, Entendeu? nem a primeira e nem a última, né, fofa? Já falamos isso, né? E isso é maravilhoso. Assim, quando eu me conscientizei, que eu falei, olha só, meus filhos só têm a mim. Uma, né? Porque ainda teve um fator atenuante nessa história, que foi financeiro. Ele quebrou. A gente tinha uma vida muito confortável financeiramente. E ele quebrou completamente. Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, ruiu, né? O meu chão realmente abriu. E meus filhos ficaram sem nada. Né? Meus filhos ficaram sem pai, sem casa. Se eu perdi o marido, o sonho, a família, meus filhos perderam tudo. Né? E os meus filhos só tinham a mim. Quando eu entendi que eu falei assim, eu tenho que levar essa caralha, né? Eu tenho que levar essa caralha sozinha agora. Né? E que se dane se eu tô puta, se eu não tô puta, se eu fui traída, se tem leitoa, se não, entendeu? Sabe, cara? Isso aí, né? Quando eu entendi, falei, não, Kiki, agora, minha filha, vamos seguir com o que temos. Eu acho que tem uma coisa aí com você, essa questão de ter os 50 já. Não adianta falar que não faz a diferença. Faz muita diferença. Faz sim, né? Uma coisa é você divorciar com 30 e pouco, né? Parece que você tem... Não sei se a palavra é mais gás, mas eu digo que sim, em todos os sentidos, né? Os medos são menores, as inseguranças também, ou elas, ainda que elas existam em grande quantidade, elas não são tão importantes, porque a gente não tem tanta noção, né? Ainda com 50, a gente não tem muita noção da finitude ainda. A gente sabe que ela existe, mas a gente acha que ela tá lá mas na a frente. gente tem. Mas com 30 e pouco, você fica pensando... Nenhuma. Né? Nenhuma, né? E aí, o que acontece? Você encara de outra forma. No meu caso, por exemplo, quando eu me divorciei, eu tinha meu pai, né? E ter o meu pai, claro, eu tenho minha mãe ainda hoje, mas quando eu digo do meu pai agora, e eu tô olhando com os olhos de o quê? Estrutura financeira. Não, eu já não tinha, era eu e Deus. Então eu tive ajuda por 1 ano. Meu pai faleceu logo 1 ano depois, mas depois a minha mãe continuou, né, dentro das possibilidades dela, meu irmão me ajudando, porque eu também fiquei sozinha. Só que eu tinha 38 anos. Não, é diferente. Mas eu não tinha visão de querer casar de novo. Então, eu queria poder ter toda essa estrutura realmente sozinha. Né? Claro, eu gostaria de ter, como gosto de ter, eu acho importante ter alguém, sim. Mas eu acho que a responsabilidade pelos meus filhos, em especial financeiramente, ela é só minha. Minha e do pai, né? Agora, ter alguém pra E nós não ajudar, temos esse apoio. Isso Isso para mim é muito triste. Hoje, saber que eu sou sozinha e que os meus filhos dependem só de mim. Isso me entristece. Não tenho raiva dele, mas eu acho que ele fez as escolhas dele, né? E ele tá arcando com a responsabilidade, com as consequências das escolhas dele. E está prejudicando os filhos. Sim. Fato. Sim, não. O meu ex-marido, ele dá... Inclusive, eu queria ouvir a sua história também. O meu ex-marido, ele dá a contribuição dele, né? O meu, nada, uma zero. Legal, né? Mas forçado, né? Forçado e não tão legal, porque ele tem... rendimentos extraoficiais e sobre esses os meus filhos não têm ganhos. Mas isso também, Kiki, não está fazendo a diferença, porque é o que a gente estava falando, Deus é tão bom que Ele provê. Tem dias que eu acordo, assim, hoje eu já mudei minha cabeça. Antes eu pensava, tanta conta para pagar, né? E hoje eu acordo e falo, bom, hoje tem conta para pagar. Então, quais são as contas de hoje? Isso. Aí eu separo. É um dia atrás do outro. Aí eu entro na minha conta. Aí eu vejo o dinheiro, ela fala, caramba, acho que alguém jogou um dinheiro aqui na minha conta. Quando acaba o mês, eu falo, gente, eu dei conta de tudo, né? Então, veja, as coisas... Porque a minha profissão é autônoma, né? O ganho não é certo, mas vai acontecendo, ela flui, né? Mas não é fácil. Não tem nada de fácil nisso. E vou te falar, né, Dani? A parte financeira, inclusive, é a parte menos difícil. Porque eu acredito que você passe pela mesma coisa que eu. A gente é sozinha. Por mais que a gente tenha parceiros e amigos, e aí volta a história dos amigos e tal. Sim, que são fundamentais. Os nossos filhos são maravilhosos, porque Deus é maravilhoso e a gente tem muita sorte. Né? A parte emocional, para mim, é mais difícil. Eu vejo muitas mães falando, desesperadas, que louca, deixa o cara em paz. Eu falei, como assim deixa o cara em paz? Quer dizer, claro, deixa o cara em paz. Até babei, fiquei nervosa. Como assim deixa o cara em paz?
Tudo bem, você pode até esquecer o cara, mas é muito difícil para uma mãe, para uma mulher sozinha, cuidar de tudo da parte... O seu filho foi assaltado agora. Foi. Tudo bem, você tem o Rafa, você tem... Foi roubado, mas né? assim, Foi com arma. foi com arma, é uma agressão, é uma coisa muito forte. Não seria importante que você tivesse o pai perto para ajudar? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te ser bem sincera. Eu não sei, eu acho que às vezes tudo que eu tenho de fortaleza, eu tenho meio de mulherzinha. Não, eu vou te falar uma coisa bem sincera, né? Quando eu me separei, eles eram muito pequenos. E no início, eu sentia essa necessidade, né? A minha filha teve que ir ao hospital. E uma vez ela... Ou foi o Matheus, não me lembro nem. Teve a ocasião dos dois terem que ir, porque caiu, abriu a cabeça. Mas veja que é tão bom isso, até isso é bom. Eu adoro, obrigada, meu Deus, que a minha memória é uma ostra. Porque eu nem lembro a situação que foi. Eu sei que foram algumas situações em que eu precisei dele e ele nem atendia o telefone. Ele morava aqui ainda, hoje ele não mora. A minha situação é exatamente essa. E aí eu tive que chamar, numa dessas ocasiões, o meu sócio para ficar em casa com a minha filha, para ir com o meu filho para o hospital. E ele já morava aqui. O que acontece? Quem não aprende no amor, aprende na dor, né? Então chegou uma hora que eu falei assim, eu não posso contar com esse cara para absolutamente nada. E não conto. Agora, a obrigação financeira é mínima. É mínima. Porque ele não ajuda nada emocionalmente, então financeiramente ele tem que ajudar. Pois é, o meu não ajuda nem emocionalmente, nem financeiramente. Acho que é um pouco pior aí. Agora, e é bom, porque hoje, assim, eu olho para os meus filhos e eu penso o seguinte, bom, deu certo? Sou eu. Né? Eu ajudei, claro que tem muito da participação deles, né? Da receptividade. Sim. Em como eles ouvem tudo, ouviram e ouvem ainda tudo que eu disse. Mais do que ouvir, né? Os exemplos que eu dei. Porque só filhos tem esse são jeito. Surdos, muitas vezes. Só no exemplo. Não adianta você falar, não fuma se você fuma. Então, eu acho que se eles são o que são, se receberam o que receberam, fui eu o exemplo. E só eu. Né? Tiveram exemplos durante pouco tempo do meu pai, tem exemplos da minha mãe ainda, mas não é uma coisa muito habitual, porque minha mãe mora em outra cidade. O exemplo era eu. Deu certo? Parabéns, Dani. Não deu certo? Dani, dessa vez você falhou. Dessa vez. Então, eu fico pensando que, pra mim, tá tudo certo. Porque se eu tivesse um cara pra dividir educação, ia dar pau. Talvez ainda não, mais porque... Kiki, porque a gente é muito diferente. A gente tinha que ter filhos juntos, porque eu acredito nisso, né? Sim, eu também acredito. Um resgate, mas o nosso temperamento não ia dar certo. Não, Mariana com escorpiano, fofinha. Nossa Senhora. Não dá certo. Não, assim, no meu caso também. Mas eu sinto falta desse apoio. Mas é isso também, eu descobri que eu dou conta. É isso aí, você dá conta. Eu descobri que eu dou conta e isso é muito gratificante. Essa semana... Eu com meu filho com o Pipe, com meu filho dos gêmeos, que é o mais carinhoso dos três, assim, é o que mais demonstra. A gente cozinhando junto, ele gosta de cozinhar. E para mim não tem ato de maior amor do que cozinhar, né? Junto, né? Você fazer a comida. Contigo, você fazer o que o outro vai comer. Não que eu não sou nenhuma cozinheira, né? Mas assim, esse meu filho gosta disso e a gente faz muita coisa junto. Mas às vezes sai umas gororoba. Aliás, na grande maioria das vezes é gororoba. Mas vocês comem. E a gente come e tá tudo bem, né? E ele disse pra mim isso. Ele falou, mamãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Do nada. Ele falou, eu tenho uma coisa pra te falar. Se eu tivesse que escolher 1 milhão de vezes uma mãe pra mim, seria você. Eu escolheria você. Então, tá vendo? Pô, assim, eu não quero mais nada da vida do mundo. Será que um dia seu ex-marido vai ouvir isso? Acho que, infelizmente, pra ele... Tomara que sim. Tomara que sim, claro. Né? Tomara que o seu filho... Mas quem tá ouvindo sou eu. Quem ouviu hoje fui eu. Quem viu a minha filha... se formar na escola, fui eu. Quem viu minha filha cair várias vezes, fui eu. Meu filho cair. Quem soube da primeira relação, do primeiro beijo, fui eu. Né? Mas é isso, Kiki. Nosso tempo está acabando. Esse assunto é muito longo. Mas eu queria falar disso porque você sofreu muito com a separação e você teve amigos, né? Não que eu não tenha tido, mas os meus foram diminutos. Como eu já te disse. Eu tive muitos amigos, conta nos dedos de uma força. mão, né? Eu não tive. E é um assunto que eu gostaria que a gente voltasse a falar. Vamos falar mais. E é isso. Que pena que acabou, né? Obrigada. É isso aí. Eu que agradeço, querida. Um beijo. Até a próxima, né? Até daqui a Beijão. pouco, né? Até daqui a pouco.